noite a todos os presentes. Esta é uma noite muito especial para a Câmara Municipal de Batatais, onde nós temos a honra de fazer a sessão solene de entrega de título de cidadão batataense ao excelentíssimo senhor professor Dr. Augusto Martinez Pérez. Declaro sob a proteção de Deus aberta a presente sessão solene. Para acompanhar o homenageado desta sessão solene, professor Dr. Augusto Martinez Pérez, convidá-lo a tomar assento junto à mesa, acompanhado da sua esposa, a senhora Lúcia Fonseca Martinez Pérez. Nomeamos as senhoras vereadoras Andresa Furini e Maria das Graças para acompanhá-lo. Edital de convocação. Luiz Fernando Benedini Gaspar Júnior, presidente da Câmara Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que, pelo presente edital, ficam convocados os senhores vereadores para reunirem-se em sessão solene no próximo dia 28 de março, às 19h30, na Sala das Sessões Dr. Altino Arantes, para a entrega do título de cidadão batataense ao ilustríssimo senhor Augusto Martinez Pérez, pelos relevantes serviços prestados ao município. É uma honra para o Poder Legislativo do nosso município receber nesta noite, na homenagem de concessão ao título de cidadão batataense ao Dr. Augusto Martinez Pérez, pessoas tão competentes, tão capacitadas, de tão, como se diz, grosso calibre da nossa cidade. Voltem sempre aqui à nossa cidade, visitem a nossa instância turística, a nossa Câmara Municipal, e saibam que agora o nosso mais novo conterrâneo, Dr. Augusto Martinez Pérez, professor Dr. Augusto Martinez Pérez, o mais novo cidadão batataense, senhora Lúcia, dileta esposa, doutores Augusto e Caio, filhos, e doutora Carolina, filhas. A cidadania é uma instituição histórica que tem as suas raízes no Gênesis do Antigo Testamento. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque, e construiu uma cidade a qual pôs o nome do seu filho Enoque. As letras sagradas indicam que a cidade consagrada por Caim a Enoque foi o primeiro estado organizado da história humana. É o sítio arqueológico mais antigo da teoria geral do estado. A Bíblia Sagrada é a matriz mais remota das tradições jurídicas que ensejaram a criação e a construção do direito dos povos civilizados. Historicamente, a cidadania teve o seu primeiro registro na Bíblia. A primeira criança com a cidadania judaica foi Isaac, filho do patriarca Abraão e da esposa Sara. Os gregos herdaram dos hebreus o verdadeiro sentido da cidadania. Em uma peça de Eurípides, o herói Teseu proclama: quem quiser dar um bom conselho à cidade, que se adiante e fale. Cada um pode, a seu critério, fazer ouvir seu parecer ou calar-se.
É possível haver mais bela igualdade entre os cidadãos? Os gregos, no entanto, levaram também muitos debates políticos, principalmente sobre cidadania, para as ágoras públicas. Nesse sentido, vemos o quadro traçado por Péricles em seu tão famoso discurso aos mortos, no primeiro ano da Guerra do Peloponeso. O debate tão livre, em praça pública, sobre todos os assuntos de governo, a rotatividade tão plena nos postos de administração, o direito à livre manifestação das opiniões. Solon, legislador ateniense, fundador do verdadeiro sentido de cidadania na democracia grega, sempre proclamava: a Assembleia do Povo é o poder soberano. E assim foi na Roma de Rômulo e Remo: liberdade, status libertatis; cidadania, status civitatis; e família, status família, eram os fundamentos existenciais da urbe. Estes princípios foram fortalecidos em Roma por Papiniano e Ulpiano, que vieram da Casa das Leis, escola de jurisprudência existente na cidade de Beirute, capital do Líbano, antiga Fenícia. O mesmo sentido de cidadania na Inglaterra, presente na Magna Carta Libertatum, e nos Estados Unidos da América do Norte, presente na célebre Declaração da Independência, sem falarmos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, editada e proclamada pela Organização das Nações Unidas em 1948, inspirada no pensamento do grande filósofo Jacques Maritain. Inclusive, esta declaração inspirou a Constituição Portuguesa de 76, a Constituição Espanhola de 78 e a Constituição da nossa República de 1988. Cidadania, cidadania, sempre a cidadania presente na vida do ser humano. Augusto Martinez Pérez, o mais novo cidadão batataense, através de proposição apresentada pelo excelentíssimo senhor vereador Luiz Fernando Benedini Gaspar Júnior, atual presidente da Câmara Municipal. Augusto, aquele que está nas alturas da inteligência e do poder, representado no amparo sublime da espiritualidade da esposa Lúcia. Terra e céu, como diz o poeta francês Victor Hugo, o homem está onde termina a terra e a mulher está onde começa o céu. Augusto, elevação; Lúcia, luz. Desta elevada iluminação vieram os filhos Carolino, Caio e Augusto, o moço. Augusto Martinez Pérez, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, com mestrado e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo. Advogado, procurador do Estado de São Paulo, promotor de Justiça do Estado de São Paulo. Atualmente é juiz da Justiça Federal em Ribeirão Preto. Professor concursado da Unesp, na cadeira de Direito Administrativo. Sempre a engrandeceu com seu invejável conhecimento jurídico. Chefe do Departamento de Direito Público, inovou a pós-graduação, mestrado e doutorado, dando-lhe um sentido de verdadeira integração cultural internacionalizada, trazendo professores do Chile, a exemplo de Guzmán, da Espanha, exemplo de Caravaggio, e de Portugal, Causper. Foi nessa época
que eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na Unesp. Ainda presente na memória da intelectualidade batataense, a lembrança da conferência proferida pelo professor Pérez há quase 20 anos, na capela do Colégio São José, defendendo a monarquia. Os ecos desta memorável palestra ainda se fazem audíveis, principalmente para uma época histórica em que estamos vivendo, quando já estamos perdendo a capacidade de indignação, tendo presentes as proféticas palavras do nosso maior jurisconsulto, Rui Caetano Barbosa de Oliveira: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. O Brasil precisa ter um reencontro histórico com a sua consciência ética, porque os seus homens e as suas mulheres de bem já estão fartos de tantos desmandos, de tanta corrupção, de tanta violência e de tanto desrespeito à cidadania e àqueles que trabalham honestamente. O cinismo e o deboche são as respostas dadas para a justificação da dilapidação vergonhosa dos cofres públicos e das tentativas constantes da desmoralização do poder judiciário, do amordaçamento do Ministério Público e da intimidação da imprensa livre e responsável, tudo em função da pretensão de transformar o Congresso Nacional em um verdadeiro balcão de aluguel de consciência. Recentemente, um ex-presidente da República fez divulgar nos meios de comunicação social que milhões de brasileiros estão com saudades da ditadura militar. Acredito que isso não seja verdade. A verdade é que, possivelmente, esses milhões de brasileiros estejam sim com saudades da monarquia. Uma monarquia atualmente nos moldes das monarquias parlamentaristas europeias, a exemplo da Suécia, da Dinamarca, da Noruega, da Holanda, entre outras. Senhoras e senhores, indignar-se sim, mas perder a esperança jamais. Professor Dr. Augusto Martinez Pérez, bem-vindo ao berço da cidadania dos agora seus conterrâneos de Batatais. Tenho dito. O juiz, nos dias atuais, ele tem que ultrapassar aquela ideia elaborada por Montesquieu de ser um frio aplicador da lei. Montesquieu, belo doutrinador, um belo escritor, ele que foi um dos precursores da teoria da tripartição dos poderes, ele também é tributário do seu tempo. Apesar de a obra ser maravilhosa, do espírito das leis, nós temos que reconhecer que a função do juiz hoje não é mais apenas de aplicar a lei diante do caso concreto. Não, o juiz hoje tem que inovar e aplicar principalmente os direitos que são garantidos pela Carta Magna às pessoas. E o Dr. Augusto Martinez Pérez é um juiz que ultrapassa, justamente, eu conheço muito bem, sou advogado em Ribeirão Preto, fui servidor do Tribunal de Justiça, estou licenciado e agora retomei a atividade da advocacia. É um juiz que ultrapassa aquela simples aplicação fria da lei, não, mas inova, garante direitos, busca a efetividade de direitos, que é para isso que o judiciário hoje existe e busca ultrapassar justamente aquela ideia antiga, maravilhosa, elaborada por Montesquieu, mas já de acordo com os novos tempos, não ultrapassada, porque nunca o será, é um clássico, mas com outra visão, sem dúvida alguma. Senhores, muito obrigado por essa oportunidade. Batatais está em festa por receber a presença e agora o filho da cidade, Dr. Augusto Martinez Pérez. Infelizmente,
não tive o privilégio de atuar no Ministério Público com o Dr. Augusto, pois quando ingressei na carreira, ele já houvera assumido a posição de juiz federal. Foi uma perda, sem dúvida nenhuma, pois poderia ter aprendido muito com ele. Mas tive a honra e o privilégio de ser agraciado pelo Dr. Augusto como meu orientador no curso de mestrado. O senhor não está sendo homenageado. O Juninho e a Câmara de Batatais fizeram justiça. Eles fizeram justiça. Batatais está sendo homenageada em recebê-lo como um filho maravilhoso que o senhor é. Aqui dos meios de comunicação, quero começar com o artista, mandando um abraço para todos os outros que estão aqui presentes. Gente, eu me sinto feliz, doutor Martins, porque na medida em que nós evidenciamos as qualidades de uma pessoa, nós mostramos para outras pessoas que vale a pena ter dignidade, vale a pena ter seriedade. Neste país onde os exemplos são grandemente negativos, nós temos que destacar os exemplos positivos. E essa Câmara hoje destaca a vida, a história deste homem, que teria que ser destacada em nível nacional, em nível municipal, em nível estadual, para a criança, para o adolescente ver que aquele garoto pobre que engraxava sapato, aquele garoto pobre que acreditou, que sonhou, que lutou, conseguiu vitórias maravilhosas. Uma vitória que representa que o ser humano traz dentro de si a força divina que pode levá-lo a conquistas inimagináveis. Dr. Augusto Martins Peck, parabéns! E parabéns a Batatais. Juninho, parabéns a você pela ideia, parabéns à Câmara e parabéns a esse povo maravilhoso dessa cidade que hoje está feliz por receber como o mais novo filho. Obrigado. E gostaria de dizer, Dr. Augusto Martins Pérez, eu me emocionei muito hoje. Eu conheço a sua vida. Quando o senhor citou o meu nome, o nome do meu irmão Orfeu, que já faleceu, que era o secretário da Educação naquele tempo, eu revivi todos aqueles momentos. E eu gostaria de fazer um pedido, Dr. Augusto Martins Pérez. Isso que o senhor falou nessa entrevista, e que hoje todos nós ouvimos, fale bastante, Dr. Augusto. Vá nas entidades sociais, Rotary, Lions, lojas maçônicas, Ordem dos Advogados, todas as entidades civis, militares, faça uma pregação como fez hoje. Eu vi nas suas palavras uma pregação tão importante nos momentos que nós estamos atravessando. É preciso que o povo sinta novamente estímulo e entusiasmo, porque existem pessoas como o senhor. Pai, é muito difícil poder homenageá-lo, porque o senhor sabe que nós, como filhos, nós não apenas amamos o Senhor, mas nós temos verdadeira paixão pelo Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor representa para cada um de nós. Pastor Raimundo, eu acredito que a grande lição que meu pai transmitiu para cada um de nós é que o maior trabalho é feito dentro das paredes de um lar, e que o caminhar desta vida se torna muito mais significativa quando feita ao lado de Deus. No mundo absolutamente hedonista, no mundo em que as coisas fúteis têm parecido ganhar cada vez mais relevância, o Senhor, Pai, a exemplo de um bom vinho, é um homem de uma safra rara, é um homem que hoje é muito difícil de se ver. E
gostaria de homenageá-lo na condição de seu primogênito, relembrando aqui um poema que o senhor gosta muito, de Gonçalves Dias. Só uma partezinha dele, porque ele é longo, o poema, Canção do Tamoio, poema belíssimo. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Nesta noite, de certo modo, e pela graça dos senhores vereadores, sob a capitania segura do presidente Luiz Fernando Benedini Gaspar Júnior, de certo modo, Pai, o Senhor recebe esta exaltação, esta honraria desta casa. E toma a liberdade, como filho, de receber também uma parcela desta láurea, que muito nos honra, muito nos emociona. Que Deus o abençoe e que, olhando deste prédio para os 50 anos atrás, quando o senhor saiu daqui como engraxate e hoje retorna como juiz federal, como homenageado dessa cidade, laureado de títulos, mas sobretudo o que o senhor mais nos ensinou, o que o senhor possa assim continuar, é que acima de títulos, mais importantes são os testemunhos que o senhor tem deixado. Agradeço muito a gentileza das palavras de todos que aqui me antecederam. De um cartão de prata homenageado em nome dos ex-alunos, eu convido o Dr. Ronaldo Belo, Dr. Paulo PM e também o Dr. Adenilson Sintra para proceder à entrega. Eu convido a vereadora Marilda Covas para fazer a entrega de um ramalhete em nome da Câmara Municipal, da senhora Lúcia Fonseca Martinez Pérez. E agora eu convido o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, autor da proposição, o vereador Luiz Fernando Benedini Gaspar Júnior, para fazer a entrega do título ao excelentíssimo senhor professor doutor Augusto Martinez Pérez. Câmara Municipal de Batatais, cidadão batataense. A Câmara Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, confere ao excelentíssimo senhor professor doutor Augusto Martinez Pérez o título de cidadão batataense, que lhe foi outorgado tendo em vista os relevantes serviços prestados ao nosso município. Batatais, 28 de março de 2014. Autor e presidente desta casa, Luiz Fernando Benedini Gaspar Júnior.
voltar a esta cidade 56 anos depois. Eu falei para Ana Cláudia que eu sou muito melhor no improviso. Aos meus pais, em primeiro lugar, a um colono de café, as mãos calejadas pela enxada, e a mulher que, no anonimato do trabalho diário, cuidava de 12 filhos, uma família grande, porque cada filho era uma enxada nos cuidados da lavoura de café. A Pedro Cabeça e Maria da Luz, que desde a infância me ensinaram os valores da honestidade, da lealdade, da responsabilidade e da gratidão. A eles que me ensinaram o sentimento de vergonha pelo mal feito. A eles que me mostraram, sem saber, a importância da educação como forma de ascensão. A minha esposa Lúcia, companheira de mais de 46 anos. – 38 anos de casado e 8 anos gastando a porta da casa dela para conquistar o seu coração. Minha amada, minha amante, a minha confidente das minhas frustrações e dos meus desencantos e incertezas, testemunha do meu sucesso, ombro seguro, onde posso repousar a cabeça no final da jornada. Aos meus filhos amados, herdeiros do meu nome, por cuja honra zelam o Augusto, o Guto, o meu primogênito, obstinado, sério, empreendedor, responsável, estudioso, ansioso por conquistar. O Caio Frederico, o meu protetor, vivo, estudioso, responsável, obstinado, o batedor que vai à frente, General Facioli, para descobrir novos caminhos para si e para os irmãos. A Ana Carolina, minha princesa gentil, dedicada, responsável, protetora, estudiosa, obstinada sempre na conquista dos seus sonhos, talentosa nas artes e no ofício de ajudar o próximo. As minhas noras Marília, a minha mineira preferida, a Alessandra, a minha alagoana preferida, ambas exemplos de mães extremosas e de esposas dedicadas, mulheres e companheiras. Ao meu genro Bruno, meu filho de 1,90 m, doce no trato,
e pureza nos sentimentos, cuidador da minha filha querida e meu companheiro leal ao lado dos meus filhos. Senhor presidente, senhores vereadores, Deus, na sua infinita bondade, concedeu-me a bênção de ser promovido a avô, por merecimento. O general falou assim: ó, como é bom ser avô da Beatriz, a Beatriz Carneiro Leão Martinez Pérez. 3 anos de candura e de beleza. Da Helena Marques Martinez Pérez, 4 meses de idade, um encanto. E do Augusto Martinez Pérez Neto, 1 mês de idade. E de tantos outros netos que virão, certamente daqui a pouco. Todos aqui representados pelo encanto e doçura da Helena. Aos meus amigos, a todos vocês que estão aqui a compartilhar este momento de alegria, e que eu peço, sintam-se representados e abraçados na pessoa do vereador Juninho, autor da propositura, meu aluno na universidade e que se tornou um amigo que guardo no peito debaixo de 7 chaves, porque o melhor amigo, ou um bom amigo, é melhor do que uma boa carabina, como ensinava Guimarães Rosa. Embora muito jovem, conversar com ele significa a volta a um passado rico de lembranças. Afinal, ele tem ligações, até pelo nome, com pessoas, fatos e lugares que povoaram a minha meninice. Roberto Araújo, Luiz Bonella, Milton Bittencourt, que estão escondidos lá no fundo para sair devagarinho e de mansinho. O Roberto Araújo, meu companheiro de aventuras nos fins de semana, com quem eu não posso ficar sozinho, porque com ele eu faço artes. Ele, com a sabedoria dos justos, a cada dia me ensina a ser melhor. O meu amigo Bittencourt, exemplo de trabalho. O meu amigo Luiz Bonella, o Osama Bin Laden de Jardinópolis. João Carlos Bianco, meu amigo e irmão. O Bianco, com o pé quebrado, saiu de Batatais num sábado de outubro, há 20 anos atrás, e foi ser testemunha do meu exame oral no concurso de ingresso na magistratura federal. Um apoio moral que muitos familiares negam, mas que o verdadeiro amigo não deixa de prestar. Estavam lá naquela tarde de outubro, num sábado, em São Paulo, a dona Lúcia, o Bianco e a Leila Paiva, professora da Unesp, e que depois tornou-se minha colega na Justiça Federal. Essas pessoas fazem a diferença na nossa vida. Professor Freitas, meu bom e fraterno amigo de tantos e tantos anos, a quem devo tantas gentilezas e que me saúda com essas palavras emocionantes que nascem
de um coração generoso que é o dele. E dentre tantas gentilezas, a ele eu devo também o carinho que sempre dedicou aos meus filhos na universidade. A Márcia Aparecida da Silva Rocha, a minha diretora desde a instalação da 4ª Vara Federal em Ribeirão Preto, minha fiel e dedicada escudeira, desde o tempo em que meus cabelos eram pretos, ou ao menos mais castanhos, para ser verdadeiro. A Ana Cláudia, que se desdobrou para que tudo saísse bem nesta noite, e que se preocupou em confirmar, em repassar a lista das pessoas que são vocês, que eu gostaria que estivessem aqui para compartilhar este momento de tantas alegrias. O Renato de Oliveira Zupoloto, que é este repórter fotográfico que está aqui. Ele é o decano da Justiça Federal em Ribeirão Preto, desde 1987. São 27 anos de Justiça Federal. Junto fizemos muita coisa pela Justiça Federal e por Ribeirão Preto e região. Meu diretor administrativo nas oportunidades em que fui diretor da subseção. Meu diretor do Juizado Especial Federal, quando eu instalei essa unidade em Ribeirão Preto há 10 anos atrás. Amigo leal, sempre ao meu lado, quando estamos na crista da onda e quando circunstâncias passageiras, como tudo neste mundo, quando eu dizia, somos levados a submergir. Neles, senhoras e senhores, queiram sentir-se fortemente abraçados, tendo presentes as palavras certeiras de Federico Fellini. Você existe apenas no que você faz. Senhor Presidente, Dr. Welson, meu amigo Rafael Silva, os títulos de cidadania são sempre concedidos em reconhecimento a relevantes serviços. Eu sou muito grato pela generosidade desta egrégia Câmara, que viram em mim um simples servidor do povo, méritos bastante para a outorga deste título que honra o meu currículo. Eu sou cidadão ribeirão-pretano. Eu fiz muito por Ribeirão Preto, como procurador do Estado, como promotor de justiça, como professor e como juiz. Eu sou cidadão simonense. Eu fiz muito por São Simão, como promotor de justiça naquela comarca. As estatísticas mostram que pelo meu trabalho, ao lado do trabalho de Eliezer Walter Gentilini, conseguimos reduzir o número de delitos na comarca nos 3 anos em que lá estivemos. Sou cidadão bebedourense. Como presidente do Juizado Especial Federal em Ribeirão Preto, instalamos a unidade descentralizada do juizado na Fundação Municipal de Ensino de Bebedouro, que mantém o curso de Direito na cidade. Uma providência singela e que permitia na prática o acesso do cidadão à justiça, o acesso do cidadão mais desprotegido, o mais pobre, aquele que mais precisa. Experiência pioneira que se repetiu
nas faculdades COP de Ribeirão Preto e na Fundação Educacional de Barretos. Experiência pioneira, finalista do Prêmio Inovare de âmbito nacional. O título de cidadão batataense, vereador Juninho, senhor prefeito, senhores vereadores, tem para mim um significado especial. Recebo como homenagem desta cidade-jardim, ao menino pobre, ao engraxate que se tornou juiz. Recebo a cidadania como homenagem desta Câmara a valores de vida tão carecidos nos dias que correm, valores que esta cidade me proporcionou por intermédio das pessoas que passaram pela minha infância. Menino pobre, de pés descalços, lápis e cadernos oferecidos pelo governo, lanche compartilhado pela bondade de uma professora cujo nome escapou da memória, mas que certamente, graças a esses desígnios insondáveis do Espírito, testemunha este momento solene na vida do seu antigo aluno de grupo escolar. Essa professora dedicou-me um livro de Monteiro Lobato, Histórias da Tia Anastácia, como prêmio por eu ter passado, por ter sido aprovado na conclusão do curso em primeiro lugar, e lançou as bases do alicerce seguro de uma história de vida que me traria até aqui. Quantas e quantas vezes eu li aquelas histórias e me deixei levar pela beleza das palavras. Quantas e quantas vezes eu cavalgava naqueles sonhos que me conduziam a lugares distantes, onde não havia miséria e onde as pessoas eram iguais. Essa boa professora, minha autêntica fada madrinha, plantou nos recônditos da minha alma a certeza de que, desprovido de bens materiais, somente pelo estudo eu seria capaz de crescer. Fecho os meus olhos e volto ao grupo escolar rural, professor Antônio Augusto Lopes de Oliveira Júnior. A fila na entrada, as aulas pela manhã, as cadeiras compartilhadas com o tinteiro à frente e as canetas com pena escamoteável. As gravuras espalhadas pela parede, temas de tantas e tantas descrições e dissertações. A fila para a merenda que era tão esperada. O valor do trabalho que aprendi carregando a minha caixa de engraxate na Praça da Matriz. Depois, o sucesso de uma cadeira na frente do Cine Madalena. E eu passei a ser um prestador de serviços com sede fixa e uma clientela diária. No começo da noite, a volta para casa, o banho de bacia. Depois a minha mãe inventou um chuveiro, usando um cano que passava pela parede e terminava com um regador de horta. E bastava gritar e ela jogava água quente que ela esquentava no fogão a lenha. Depois, a sopa de macarrão Ave Maria. A sopa das dificuldades do meu tempo de menino. Minha gratidão é eterna a esta
nesta cidade de Batatais, onde me trouxe o destino e onde experimentei a aventura de aprender a ler e a aventura do conhecimento. Batatais, que me ensinou a trabalhar desde menino. Mas se isso inspirava minha alma, como superar as minhas carências numa família de 12 irmãos? Dezembro de 1958, eu vejo ao longe as luzes piscando no centro de Ribeirão Preto ao cruzar o Rio Pardo, na carroceria de um caminhão que levava a nossa mudança. Naquele tempo, os pobres se mudavam à noite, para que os vizinhos não vissem a nossa miséria. E lá se foi o engraxate, o leitor de Monteiro Lobato, morar no barracão, Dr. Welson, que era o nome antigo do Ipiranga. 5:30 da manhã, lá íamos eu e o Pedrinho, que é meu irmão mais velho, um caldeirão com a comida preparada na véspera. Íamos para um ponto onde nos pegava um trator, aboletados na carreta. Lá íamos nós dois, os outros ainda sonolentos, para colher algodão. Naquele tempo, Dr. Cid, ainda se plantava algodão, café no entorno de Ribeirão Preto. Chegados ao destino, as ordens do responsável eram claras: algodão bem limpo, sem as cascas da maçã, porque a casca ajuda a pesar um pouco mais. Aquele saco enorme na mão, bem maior do que eu, e lá ia eu, colhendo o algodão e limpando os tuchos de algodão. E os que estavam ao meu lado iam e vinham, e voltavam numa velocidade incrível. E eu ali, cuidadosamente, lembrando as advertências do fiscal: algodão bem limpo. No fim da jornada, um saco pela metade. Os outros traziam sacos e mais sacos para pesar e calcular os ganhos. Foi muito curta a minha carreira como catador de algodão. Não era definitivamente a minha praia. Os desígnios da divina providência e os sussurros do Espírito me diziam que eu devia estudar. Mas como? Numa época em que o grupo escolar era suficiente, Dr. Gera, bastava terminar o grupo escolar, porque naquela época o grupo realmente formava. Resolvi ser padre, como única forma de estudar. Naquele tempo,
e acho que ainda hoje, professor Freitas, professor Guilherme, era muito honroso ter um padre na família. Eu confessei meu desejo em casa e logo conversaram com o padre. É uma boca menos. De repente, lá veio o padre numa lambreta, a batina enfiada no bolso, e lá fui eu para o seminário arquidiocesano Maria Imaculada, na rua Rui Barbosa, doutor Elson. Comigo, um jornal, levando as minhas coisinhas bem poucas, uma ou duas calças curtas, 2 ou 3 camisas, um sabonete de última hora providenciado, abençoado seminário, abençoados padres que me permitiram estudar. Cônego Horácio Longo, Cônego Gilberto Pereira Lopes, Padre Emílio Pignoli, Cônego Tito, Padre Alaor, Padre Diógenes da Silva Marques. A vida do seminário, 24 horas para ler, estudar, aprender e orar. Que riqueza de formação eu tive, sem gastar um centavo. Eu já era um seminarista bem consciente, e de repente tiraram o chão sob os meus pés. Eu fui dispensado. Disseram que eu não tinha vocação. E lá fui eu novamente pelos caminhos da vida, e mais uma vez socorreu-me a divina providência. Deus, Juninho, me separou para ser alguém. Eu tornei-me guardinha de automóveis, uma instituição que era mantida pelo Departamento de Educação e Cultura da Prefeitura de Ribeirão Preto. Eu tenho muito orgulho disso, doutor Elson, de ter aprendido com o senhor naquele tempo, de ter aprendido com o querido e saudoso Alfeu Luiz Gasparini. Era uma carreira com prazo de validade. Os requisitos eram estudar e ser dispensado aos 18 anos. E mais uma vez, Deus, na sua infinita bondade, me socorreu. Quando eu completei os 18 anos e me alistei, eu fui designado para o time de guerra, major. Mas o presidente da guarda, Dario Alves, pediu ao prefeito Gasparini que me indicasse para a 5ª CSM, General Facioli, onde eu poderia, numa unidade da ativa, eventualmente seguir a carreira militar. O prefeito era o genro do chefe da 5ª CSM, tenente-coronel Heitor da Cunha Mena Barreto. Mas eu não entrei pelos fundos, porque eu fui apresentado ao coronel Mena Barreto
E na época, o ingresso na CSM, e acho que até hoje se faz assim, dependia de uma prova escrita, de uma entrevista e de uma prova de datilografia. E eu fui aprovado. E isso me ensinou que desde cedo se deve conseguir as coisas por mérito e não por favoritismo. Minha gratidão a Batatais, que me proporcionou o alicerce moral, ao seminário arquidiocesano, onde aprendi as lições que sei e que me valeram nos estudos que se seguiram. Ao Exército Brasileiro, General Facione, que me permitiu recursos para cursar uma faculdade e me permitiu a experiência de servir no 5º Grupo de Canhões 90 milímetros antiaéreos em Campinas. E por isso os meus filhos são obrigados a cantar a canção da artilharia. E a canção do 5º GECAM 90. Todos eles cantam. E me permitiu também o Exército, que eu servisse no 1º Batalhão de Carros de Combate Leves, meu querido companheiro de infantaria, ambos na guarnição de Campinas. Bacharel em Direito, deixei o Exército e fui dar com os costados em Mato Grosso, onde eram poucos os advogados, Dr. Gênero. Lá, eu aprendi muito. Casei-me sem mostrar a cidade, para não ter surpresas. Na cidade não havia muita coisa a fazer. Por isso sequer tínhamos televisão, porque só havia um canal. E telefone nem pensar. O rio se passava numa balsa. Portanto, eu lia e aprendia com a experiência quase monástica recebida no seminário. Mestrado e doutorado na USP, no Largo de São Francisco, cursos no exterior, fui aprovado nos concursos que prestei. Combati o bom combate, na expressão do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. E tudo começou no Grupo Escolar Rural Professor Antônio Augusto Lopes de Oliveira Júnior, nos desfiles do 7 de setembro, nos cuidados com a plantação de café, nas experiências com o gado. Era uma escola onde havia café, onde havia gado. Ser teu filho é suprema conquista. Teu porvir há de ser luminoso no aconchego da terra paulista. Eu não consegui decorar o hino, porque a voz é de taquara rachada, mas eu extraí uma parte da letra que mostra bem o amor que eu tenho por esta cidade, que hoje me recebe um dos seus filhos. Muito obrigado a todos vocês por esta grande honra e privilégio que eu compartilho com a minha família.